A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão para a prova da disciplina de Introdução aos Evangelhos. Nós sabemos que nós já vamos ter a nossa prova e, por causa disso, a gente precisa fazer uma breve revisão dos assuntos abordados. Eu procurei fazer uma avaliação bem simples, simples mesmo, para que a gente possa ganhar tempo na nossa aula. Tudo bem, pessoal? Então fique atento aí, vou passar aqui algumas coisinhas para vocês. Basicamente aquilo que vai cair na prova, só para a gente ter uma revisão, ajudar você lá na hora de fazer a sua prova. Tudo bem, pessoal? Não esqueça, meu nome, tá? Como eu digo lá, quem errar meu nome já perde meio ponto. Tá, claro que isso é brincadeira, mas tá aí nosso nome, Pastor Gesiel. Estamos por aqui para dar a revisão da matéria de Introdução aos Evangelhos, certo? Então vamos lá, pessoal, começar a nossa. Então, vamos lá, pessoal, é o seguinte, a nossa prova ela vai ser bem curtinha, ao contrário da outra que foi um pouco longa, essa aqui ela vai ser curta, para a gente ganhar tempo para o restante da aula. Porém, é necessário que você preste bem atenção. Eu acredito que você já tenha lido, feito as anotações, e aí a gente vai facilitar o máximo para que você tenha conhecimento da matéria, certo? E tenha um bom desempenho. Vamos lá? Primeiro, nós estudamos sobre os evangelhos, introdução aos evangelhos, falamos sobre o período interbíblico, né? Demos ali uma passada rápida no período interbíblico, falamos sobre as religiões, algumas religiões, falamos pelo menos sobre as principais religiões que haviam na época em que Jesus esteve aqui na Terra, na época ali dos 4 evangelhos. Falamos sobre fariseus, falamos sobre saduceus, tudo isso dentro do judaísmo, né, que era a religião principal, que era inclusive de onde Jesus veio, certo? Falamos também das outras religiões, sobre o misticismo, o ocultismo e umas outras religiões que a gente citou lá. Nós também entramos, propriamente dito, nos evangelhos. Aí lá nós falamos sobre o significado da palavra evangelho, que nada mais é do que boas notícias ou boas novas. Este é o significado da palavra evangelho. Tudo bem, pessoal? Então é importante que você guarde essas informações. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui algumas informações para vocês importantes. Primeiro, nós sabemos, preste bem atenção nessas dicas, nós sabemos que os 4 livros que compõem o grupo biográfico, que são os 4 evangelhos, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quais são os 4 livros que compõem os evangelhos lá do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, são 4 livros que compõem este grupo biográfico que nós chamamos de os 4 evangelhos, certo? E aí, nesses 4 livros, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, nós temos um personagem principal. Quem que é? Esse personagem principal, ele é principal porque todas as conversas, os ensinos, todos os assuntos, eles direcionam a apenas uma pessoa. Quem é essa pessoa? Esse tema central é Jesus Cristo. Jesus é o tema central de toda a Bíblia e, obviamente, ele também é o tema central de todo o Evangelho. Então, se eu perguntar a vocês quem é o tema central, quem é o assunto geral, o assunto central dos 4 evangelhos, obviamente, o tema central dos evangelhos é Jesus, certo? Então, nós temos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o assunto principal, o tema, o personagem central, certo? É Jesus Cristo, certo? Todos os evangelhos, eles apontam para Jesus Cristo. E aí, nesses 4 evangelhos que nós temos cada evangelho escrito por um personagem. Evangelho segundo fulano de tal, por exemplo. Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas e Evangelho segundo São João. Por que esta referência, segundo fulano de tal? Porque é o Evangelho segundo a história, a escrita que essas pessoas fizeram, certo? E aí, cada personagem desse, a gente estudou quem eles eram. Por exemplo, quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos,
um publicano, um funcionário do governo. Se fosse nos nossos dias, nós diríamos que ele era um servidor público. Então, quem era Mateus? Mateus, também conhecido como Levi, certo? Ele era um cobrador de impostos, certo? Era aquele camarada que ia na casa das pessoas, cobrava imposto, era um funcionário do Império Romano, certo? Então, Mateus era o mesmo Levi e era cobrador de impostos. E Marcos, quem que era? Marcos, nós sabemos que Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos era discípulo de Pedro. Então, Marcos, ele anda, ele caminha, ele vive com Pedro. Marcos, inclusive, escreve o evangelho baseado nas histórias que ele ouviu de Pedro. Pedro contou com detalhes todas as coisas que ele conviveu com Jesus, que ele viveu, que ele viu, que ele percebeu, que ele observou. Ele conta a Marcos. Então, Marcos, a partir do que Pedro conta para ele então escreve os evangelhos. Então, o evangelho de Marcos, o autor do evangelho, Marcos, na verdade, ele era discípulo de Pedro. A Bíblia conta que a mãe dele se chamava Maria. O pai não é declarado na Bíblia, porém sabemos que ele é parente de Barnabé, certo? Lá de Atos dos Apóstolos, quando eles vão na viagem missionária, Marcos, aqui lá é chamado de João Marcos, então ele vai com Paulo e Barnabé. Então nós sabemos que Marcos era discípulo de Pedro, ele era parente de Barnabé, sua mãe se chamava Maria e o seu pai não é conhecido. Então nós temos essas informações sobre esses personagens. Aí nós vamos para o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Lucas, chamado de Doutor Lucas por causa da sua profissão. Lucas era historiador, era médico, e Lucas também era um grande personagem, certo? Ele era historiador, ele faz de uma maneira muito objetiva, muito organizada. Ele então escreve o evangelho, é o chamado evangelho histórico, né? É aquele evangelho que ele é escrito de forma cronológica e organizada. Então quem era Lucas? Lucas era um médico, né? Lucas era um médico que inclusive é chamado lá em Colossenses, capítulo 4, no versículo 14, é chamado de o médico amado, certo? Sabemos que Lucas, ele era colaborador e companheiro de Paulo. Lucas também não andou com Jesus, não era discípulo de Jesus. Lucas andou com Paulo. Então Lucas, ele escreve esse evangelho e nós aprendemos também que o evangelho de Lucas é a primeira parte de 2 volumes, que é o evangelho segundo escreveu São Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas era médico, discípulo de Paulo, e escreveu o evangelho segundo São Lucas, ele escreve para Teófilo. Lucas era chamado de o médico amado, certo? E quem foi João? Quem é o evangelista João, que escreve o 4º evangelho, certo? O evangelista João, ele é um camarada especial. Eu sou apaixonado pela história de João. Ele era filho de Zebedeu, era um dos 12 discípulos. Ele e Mateus andaram com Jesus. Então João era filho de Zebedeu, era um dos 12 que andou com Jesus. Ele era irmão de Tiago, e fazia parte daquele trio, daquele grupo que eu citei para vocês, daquele trio mais íntimo de Jesus, né? Que era Pedro, Tiago e João. Então João era um deles, certo? Inclusive João esteve nos principais acontecimentos da vida do ministério de Jesus. João estava lá. Por exemplo, quando Jesus foi para o Getsemane orar, ele leva 3 discípulos. Quem vai? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi para a transfiguração, foram também com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Então João era desses discípulos mais próximos de Jesus. João, inclusive, foi aquele a qual Jesus estava na cruz, já morrendo, ele disse, olha, você vai cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, vai cuidar da minha família, certo? Então João, só para a gente repetir, ele era filho de Zebedeu, ele fazia parte de um dos 12 apóstolos, ele era irmão de Tiago e fazia parte do trio mais íntimo de Jesus, que era ali Pedro, Tiago e João. Só mais um pouquinho aqui de informação sobre João. Ele era filho de Salomé e que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então eles tinham assim, um certo parentesco, certo?
se a gente for olhar ao pé da letra, João era primo carnal de Jesus, certo? Mas importante salientar que era João o evangelista, João apóstolo e não João Batista, eram Joões diferentes, certo? Então quem era João? Era filho de Zebedeu, era um dos 12 discípulos, ele fazia parte do círculo íntimo, daquele trio íntimo de Jesus, e também ele era filho de Salomé, que era irmã de Maria, portanto João provavelmente fosse ali primo de Jesus. Também nós temos aqui algumas outras situações que eu quero passar para vocês, que cada evangelho ele tem a sua característica própria, né? Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho, só para a gente deixar bem claro aqui a informação, cada evangelho ele tinha a sua própria característica e ele também tinha um adjetivo para Jesus. Em cada evangelho, Jesus era chamado de um jeito. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus era o rei, certo? Tanto que o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. Então, Jesus, no Evangelho de Mateus, Jesus é o rei. No Evangelho de Marcos, Jesus é o servo. No Evangelho de Lucas, Jesus é o filho do homem. E no Evangelho de João, Jesus era o filho de Deus, certo? Então, vamos lá. Repetindo, em cada evangelho, em cada um dos quatro, Jesus tinha um adjetivo. Ele era conhecido como alguém. Vamos lá. No evangelho de Mateus, Jesus é o rei. No evangelho de Marcos, Jesus é o servo. No evangelho de Lucas, Jesus é o filho do homem. E no evangelho de João, Jesus é o filho de Deus. Guardem bem essas informações. Mateus, ele era o rei. Marcos, ele era servo, em Lucas, ele era o filho do homem, e em João, ele é o filho de Deus, certo? Então, é importante que se guarde essas informações. Aí lá no Evangelho de Marcos, ele é o servo, né? E aí, Marcos dá 3 características de servo para ele. E eu quero que vocês guardem essa informação, porque, quem sabe, né, cai alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Ele é o servo, então... Como ele é servo, Marcos dá 3 características para ele. Por exemplo, ele fala que Jesus é o... Deixa eu só achar aqui para confirmar, trazer direitinho para vocês, certo? Ele fala da obra realizada pelo servo. Ele fala também do servo vencedor. Eu vou só confirmar aqui para vocês, para dar na sequência, para que você guarde bem essa informação do servo, certo? Do servo que Marcos coloca. Gente, eu estou só confirmando aqui as informações, tá certo? Para que eu passe direitinho para você, tá bom? Então vamos lá. Marcos dá 3 características para o servo. É o servo conquistador, é o servo sofredor e o servo triunfante, certo? Essas 3 características eu quero que você guarde, certo? O servo conquistador, o servo sofredor e o servo triunfante. Lembrando que isso aqui é uma revisão para que a gente não esqueça dessas informações lá na prova, certo? Servo sofredor, servo conquistador e servo triunfante. Vamos lá, já falamos aqui sobre os evangelhos, quem era cada personagem, e aí, nesses evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus usava métodos para transmitir aquilo que ele queria ensinar às pessoas. Que tipo de método Jesus usava? Jesus usou alguns métodos, mas eu quero salientar para vocês 2 principais que nós tratamos na aula. Jesus ele usava 2 métodos principais para ensinar. Primeiro, ele pegava situações do ambiente local, do costume local, para transmitir às pessoas e fazê-los entender de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais prática, aquilo que ele queria ensinar. Então Jesus usava duas maneiras, certo? 2 instrumentos Jesus usava para ensinar as pessoas. Quais eram esses métodos que Jesus usava? Primeiro, Jesus usava as parábolas, que é aquilo que eu falei, ele pegava costumes do momento ali, daquele local, e contava uma história, fazendo com que essas pessoas entendessem aquilo que ele queria ensinar, certo? Então, os 2 métodos que Jesus ensinava, que Jesus usava para ensinar. Primeiro, ele usava as parábolas. Segundo método que Jesus usava as doutrinas.
que eram as doutrinas, eram os ensinos trazidos a partir das Sagradas Escrituras. As leis escritas lá por Moisés, haja visto que, como os evangelhos, a princípio ali, não os evangelhos, mas o ministério de Jesus, a princípio, tinha que alcançar as pessoas que estavam ali próximas, e essas pessoas, em sua maioria, eram judeus. Ele citava as doutrinas lá do Antigo Testamento, ele usava muito a Torá, que era a Bíblia dos judeus, eram os ensinos, as leis, o Pentateuco. Então Jesus usava esses dois métodos, tanto as parábolas, como também usava as doutrinas, certo? Eram os dois principais métodos. Ele usava outros, mas os dois principais métodos que Jesus usava para trazer os ensinos às pessoas eram exatamente esses dois métodos, tanto as parábolas como também as doutrinas, certo? Então, vamos lá. Nós também temos, entendemos e tivemos lá na aula, que cada evangelho ele foi escrito para um grupo determinado de pessoas. Cada evangelho tem o seu destinatário. Inclusive, lá nós citamos isso. Por que 4 evangelhos? Na verdade, é um evangelho só que contado com visões diferentes. Vamos lá, contado por pessoas diferentes, com visões diferentes e para destinatários diferentes. Por isso são 4 livros contando a mesma história, certo? Falando sobre o mesmo personagem, falando sobre a mesma pessoa. Por exemplo, nós temos Mateus, foi escrito para um público, contado, claro, com a visão de Mateus, para um determinado público. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, ele é escrito, obviamente, por Marcos, com a visão de Marcos para um público diferente. Aí nós temos o Evangelho de Lucas, que também foi escrito por alguém com uma visão determinada e para um determinado público. A mesma coisa é o Evangelho de João. João escreve à sua maneira, com o seu objetivo e para um público, para um determinado grupo de pessoas. Então vamos lá. Para deixar aqui bem esclarecido, Mateus escreve para quem? Mateus escreve para os judeus. Marcos, por sua vez, escreve para os romanos. Lucas, por sua vez, escreve para os gregos. E João escreve para toda a humanidade, para a igreja, certo? Então vamos lá, recapitulando. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja, certo? Então, esses são os destinatários de cada um dos evangelhos, certo? Então, quem escreve para quem? Né? Vou repetir, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja. É importante que a gente entenda isso e guarde essas observações. Uma outra coisa que é importante gravar é que em cada um desses evangelhos, Jesus é apresentado como um personagem. E eu já citei isso lá atrás para vocês e vou repetir agora. Por exemplo, em Mateus, Jesus é apresentado como o rei. Em Marcos, Jesus é apresentado como o servo. Em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. E em João, Jesus é apresentado como filho de Deus. Certo? Então, guarde também essas informações. Já falei, só repetindo para você aqui. Uma outra informação que eu acho importante você guardar, e eu estou resumindo ao máximo aqui para o vídeo não ficar longo, mas uma outra informação importante é que cada evangelho desse, ele enfatiza um determinado assunto que Jesus tratou. Por exemplo, Mateus, ele enfatiza os sermões de Jesus, ou seja, as pregações, os ensinos. Mateus faz questão de citar um a um dos ensinos de Jesus. Inclusive, o Evangelho de Mateus, ele tem 5 principais sermões de Jesus, né, dividido bem categoricamente. Por exemplo, nós temos ali o Sermão do Monte, mais conhecido como Sermão da Montanha. Ele começa no capítulo 15, vai até o versículo 7. Depois nós temos alguns outros, sermão profético lá no capítulo 24, 25, entre outros sermões que Jesus tem. Ao todo são 5 sermões no Evangelho de Mateus. Então Mateus, ele enfatiza o quê? Os sermões de Jesus, os ensinos, as pregações. Quando nós chegamos em Marcos, Marcos já tem um outro objetivo. Nós falamos lá na aula que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho prático, né? Então, o Evangelho de Marcos é aquele evangelho de ação. Logo, o Evangelho de Marcos, ele enfatiza os milagres de Jesus, as ações, a prática. Enquanto Mateus enfatiza
os sermões, a pregação. Marcos enfatiza os milagres de Jesus. Lucas, ele já enfatiza as parábolas. Ele faz questão de citar várias parábolas. É o evangelho com mais parábolas. É o evangelho mais longo, é o livro mais longo do Novo Testamento, e Lucas enfatiza muito, com bastante ênfase, as parábolas. Haja visto que Lucas é o evangelho mais humano, né, que apresenta Jesus como o Filho do Homem. Ele tenta mostrar Jesus como alguém mais próximo do ser humano. É por isso que ele enfatiza bastante as parábolas, as conversas de Jesus com as pessoas. Ele enfatiza muito o agir de Jesus. É tanto que Lucas ele fala, ele mostra Jesus pregando para os gentios, para os judeus, para os publicanos, para os fariseus. Ele mostra Jesus pregando para o rico, para o pobre, porque ele mostra Jesus alcançando toda a humanidade. Por isso, Lucas ele enfatiza mais as parábolas de Jesus. Quando nós vamos para João, o quarto evangelho, nós vemos então que João enfatiza a divindade de Jesus. O maior objetivo de João é mostrar, inclusive é importante eu dizer que João é o último evangelho e foi um evangelho escrito muito depois, bastante tempo depois dos outros evangelhos serem escritos. E João tem como objetivo mostrar Jesus como Filho de Deus, que de fato Jesus é o Filho de Deus, ou que Jesus é o próprio Deus encarnado no meio de nós. Então, João enfatiza a divindade de Jesus, é tanto que João aponta Jesus de uma forma muito peculiar, muito própria, né? Ele fala dos 7 milagres, né, e dos 7 eu sous, ou seja, ele enfatiza o que Jesus pode fazer e o que Jesus é através dos 7 milagres, o que Jesus pode fazer. 7 eu sous, o que Jesus é. Então João, ele enfatiza que Jesus é o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado. Ele fala no capítulo 1 ali, né? E vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai. Ele diz, o próprio Deus se encarnou e esteve entre nós, e muitos de nós nem percebeu. Então, vamos lá, recapitulando. Mateus enfatiza os sermões de Jesus, Marcos enfatiza os milagres de Jesus, Lucas enfatiza as parábolas de Jesus e João enfatiza a divindade de Jesus. Guarde bem essas informações. Então, gente, eu falei que a nossa revisão hoje seria bem mais curta, exatamente para que a gente fizesse algo bem sucinto, bem baseado na prova que a gente vai ter. Então, introdução aos evangelhos, essa foi a nossa revisão. Só recapitulando, o evangelho quer dizer boas notícias ou boas novas. São compostos por 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? É importante dizer também que cada um desses evangelistas tinha um objetivo e um destinatário próprio. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Fico muito feliz por a gente poder mais uma vez se reunir, certo? Tá aí a nossa chave Pix, já para quem quiser já fazer o pagamento da próxima matéria, que a gente já vai começar, certo? As próximas matérias será Eclesiologia, que é a história da igreja, e também vamos estudar sobre angelologia, que é aquele estudo mais aproximado ali dos anjos. Tá bom, Jesus? Pessoal, gente, obrigado. Deus abençoe todos vocês. Prazer muito grande estar com vocês e até a nossa prova, se Deus quiser.